nós vamos ver que o que impede o investidor de criar emprego não é a legislação do trabalho. Não é. Fosse isso, em 14, há 2 anos atrás, nós não estaríamos, nesse país, vivendo uma condição de quase pleno emprego, com a mesma legislação do trabalho. Nós encerramos 2014, nesse país, com uma taxa de desemprego de 4,5%. E vivemos nesse país, no final de 2014, a maior remuneração média do trabalhador brasileiro, com essa mesma legislação. Portanto, nada autoriza estabelecer uma relação de causa e efeito entre essa legislação do trabalho e a realidade de emprego. O que impede, portanto, o investimento e a geração de trabalho não é a legislação do trabalho. É uma política econômica errada. É na política econômica, ou é da política econômica, que nós vamos construir emprego ou produzir desemprego. Infelizmente, é esta política econômica que inviabiliza os investimentos e a geração de emprego. Por isso, na minha opinião, erra. É uma agenda errada quando escolhe o mundo do trabalho, que é vítima dessa relação, como alvo prioritário para compensar os custos de uma política econômica errada, suicida, do ponto de vista brasileiro. Quais são os 2 elementos, em especial da política econômica, que deveriam, na minha opinião, priorizar a agenda dos senhores parlamentares e da sociedade brasileira? Como é possível, num ambiente de tamanha insegurança econômica, e é disso que se trata, assegurar investimento no país? Um país com uma política cambial absolutamente equivocada, boa para os importadores, péssima para a exportação. Uma política cambial que impede a exportação, portanto, o acesso ao mercado externo da nossa produção e abre o mercado interno numa competição absolutamente desequilibrada para as mercadorias e produtos produzidas em outros países que destrói emprego no país. Portanto, uma política cambial equivocada, estruturalmente equivocada, que destrói o emprego no nosso país. Não é a relação de trabalho, esta relação de uma renda de 2.000 em média, que permite a demissão como permite o responsável pelo desemprego. 2, uma política de juros absolutamente criminosa, porque é uma política de juros que transfere da renda produtiva, que transfere da renda do salário, enorme e injustificada parte da riqueza do nosso país. E é importante, e seguramente os senhores parlamentares estão avaliando, ontem o fim da TJLP no nosso país. O BNDES, foi encerradas as atividades do BNDES a partir dessas políticas. Não temos crédito, temos juros altos e, portanto, não temos capacidade de investimento dentro do país. É possível um país gerar emprego sem investimento? É possível um país gerar emprego com uma taxa de juros como essa? É evidente que não. Nós não temos capacidade de exportação, ela vem sendo diminuída, nós não temos capacidade de investimento por conta da taxa de juros, e o ajuste da economia é feito através da redução do custo do trabalho? Alguém aqui acredita verdadeiramente, há uma referência mundial, há uma referência na história brasileira, de que é possível alavancar taxa de crescimento econômico, emprego, numa condição econômica com tamanho grau de recessão? Alguém acredita que é o custo do trabalho o responsável pela recessão de 8% em 2 anos da economia brasileira? Não há nenhuma evidência que permita estabelecer uma relação de causa e efeito, ao contrário. O que nós temos que concentrar na nossa agenda, que é uma agenda de crescimento, que move a todos nós, é exatamente enfrentarmos as razões do desemprego provocado por uma política econômica equivocada, profundamente equivocada. Quais são os resultados da destruição das relações de trabalho, da destruição de um modelo de trabalho que estabilizou esse país ao longo dos últimos anos e que não foi impeditiva para a geração de trabalho? Não foi esta relação, não foi essa legislação que impediu que, nos últimos 10 anos, o país tivesse crescimento suscetível da geração de emprego e melhorasse a sua economia e sustentasse taxas de crescimento. Alguém pode acreditar que, precarizando uma relação de trabalho, que fragilizando uma relação contratual, que estimulando a rotatividade no emprego, nós teremos aumento da eficiência da economia brasileira? Nós teremos aumento da produtividade da economia brasileira, quando hoje o trabalho industrial na China tem valor maior do que o trabalho industrial brasileiro? Repetir experiências desastrosas,
insustentáveis do ponto de vista estrutural e estratégico, de buscar produtividade da economia brasileira a partir da desqualificação do trabalho, é absolutamente insustentável para pensar um futuro no Brasil.